Olá, eu sou João Badari, da Rede Badari Luquim, e hoje, no nosso ABLcast, estou aqui com o Thiago Luquim, meu sócio, Murilo White, e com a presença ilustre da doutora Daiane Becker. Daiane é advogada, trabalha no estado do Rio Grande do Sul, onde ela tem escritório, aqui no estado de São Paulo também, mas trabalha no Brasil todo, na verdade no mundo todo. Ela é especialista em direito do trabalho, especialista em direito previdenciário. Espero que a conversa seja muito proveitosa para vocês. Anne, vamos lá. O primeiro assunto que eu queria conversar com você, que eu acho muito interessante, é a sua liberdade geográfica. Eu vejo que você viaja, você está trabalhando, vejo que você, ao mesmo tempo, o seu trabalho feito do Rio Grande do Sul, como de uma viagem, você está sempre se movimentando. Exatamente. Então, João, a pandemia trouxe essa liberdade geográfica. Eu não tinha, tá? Até o início da pandemia eu não tinha isso. Meu trabalho ele era muito engessado. Eu trabalhava em 3 lugares diferentes, em 2 cidades distintas. Então, todos os atendimentos que eu fazia eram presenciais. Eu tinha também a questão de fazer audiências, né? Além dos atendimentos, as audiências também, as visitas em empresas. Então, o meu trabalho ele era muito engessado. E com a pandemia, eu tive que desaprender para aprender, né? Eu sei que vocês já atuavam, né, na advocacia online, né, de uma certa parte, né, não totalmente. Eu não tinha isso, então eu tive que desaprender. E como as audiências ficaram online e como eu tive que reformular todo o meu atendimento, eu comecei a aplicar ele de maneira online e foi tão bom que eu adotei totalmente. Hoje em dia o meu escritório ele é 99% online. Eu acabei ensinando os meus clientes a gostar também do online, pela questão da segurança, pela questão do deslocamento, né? Então eu posso estar em qualquer lugar com o meu laptop e com os meus celulares e trabalhando normalmente. Eu consegui estruturar o meu escritório durante a pandemia de uma maneira que em qualquer lugar que eu esteja, eu consigo cuidar do meu escritório. Claro, tem que implementar a gestão, tem que ter uma ótima organização, né? Você precisa ser muito organizado, você precisa ter uma agenda também muito bem estruturada, né? Para você poder fazer audiência, fazer atendimento, fazer prazo, porque eu acabo fazendo bastante coisa. Eu não faço somente uma coisa no escritório, né? Eu não faço só, por exemplo, a parte comercial, eu faço também a parte processual. Então eu tive que desaprender e reaprender e foi perfeito, assim, deu muito certo. E hoje em dia eu posso viajar, eu posso tirar semiférias, né, atendendo o meu cliente na praia. É maravilhoso. Você não acha que isso tem um lado um pouquinho ruim também, que a gente acaba não desligando? Eu vou te falar, por exemplo, eu fui viajar agora, fiquei uma semana no Nordeste, mas eu fiquei uma semana com a cabeça muito mais aqui em Santo André, no escritório, do que até mesmo na viagem. O que você acha disso? Talvez seja um problema meu com isso, mas eu não sei apertar aquele botãozinho no João. João, esse momento é férias. Eu acho que eu confundo um pouco as coisas. É que a liberdade geográfica não quer dizer que você, por estar em outro local, por exemplo, numa praia, que você está de férias, né? Você está em outro ambiente. Eu acho muito importante também a gente mudar, às vezes, o ambiente. Quando a gente muda o local de trabalho, às vezes surgem novas ideias, às vezes surge uma nova disposição de trabalho. Disso. Cara, acredito demais nisso, que é aquele ócio criativo. Eu acho que assim, João, eu particularmente dificilmente tiro férias. Eu sou tão apaixonada pelo meu trabalho, né? Vocês sabem, vocês me acompanham, que pra mim férias, assim, é raro eu tirar férias. Eu gosto tanto do meu trabalho que eu estou trabalhando o tempo todo porque eu gosto. Mas sabe o que é isso? Isso é a mente do empreendedor. Quando você está empreendendo um negócio, quando você está na frente do seu negócio, você quer ver seu negócio crescer, quer fazer o negócio movimentar, você não consegue tirar isso da sua cabeça. Não tem como, isso tá o tempo todo rodando, todo final de semana, festa, oportunidade, um cliente em potencial. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre aldeias indígenas. Eu nunca tinha imaginado uma possibilidade de ter direitos previdenciários dentro de uma aldeia indígena. E agora me abriu os olhos e falei, nossa, que negócio interessante. Então existem assim oportunidades que aquela pessoa que está focada no negócio, ela vai querer pensar o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana. Eu gosto muito, a minha paixão Nordeste, eu gosto daquilo lá, eu gosto de vilarejo, de lugar, cidadezinhas de 3 mil habitantes. E eu vejo algumas pessoas falarem assim, vou montar meu escritório, num grande centro, numa cidade aí com mais de 1 milhão de habitantes. Eu penso, cara,
aquelas cidadezinhas vão ter um mercado tão maior para você, você vai ser o único, você vai ser a referência ali, vai ter muitas pessoas com problema que não conseguem procurar outros lugares, você vai conseguir atender até uma região, até mesmo ficar uma referência na região. Eu estava pensando até sobre um escritório nosso. Quando nós abrimos um escritório há pouco tempo, eu conversei com o Matheus, falei, Matheus, você não prefere em Estiva do que em Mogi? Ele, mas Mogi é maior. E hoje eu acho que Mogi vai crescer mais, o escritório de lá. Mas eu tenho certeza que o de Estiva seria mais rápido, sabe? Ele começa. De onde que você tira essa convicção? Porque eu acho que a concorrência é menor e você vira uma referência na cidade mais fácil. Por exemplo, se eu tivesse um escritório... E eu tive essa reflexão pensando em Nordeste, na minha viagem lá. Eu pensei pequenos escritórios de atendimento e talvez um maior, porque as pessoas já pensam na cidade grande por ter um público maior. Mas hoje eu já penso num lugar menor que é mais fácil de você... E quais eram as 3 cidades? Ou quais são, né, as 3 cidades que... Não, 2 cidades, né, que eu atendia presencialmente. Não, Novo 3 Hamburgo, locais que é a e 2 região cidades. metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre, que é a capital, né? Tá. Quantos habitantes tem no Hamburgo? 240 mil. Pra mim já é uma cidade grande. Então foi relativamente tranquilo, assim, embora você tenha que ter desaprendido para aprender, para que aquele seu público se adaptasse também ao atendimento online, ou não? Porque, Eu assim, acho que eu tive, Murilo, eu acho que eu é que tive que reaprender, porque eu tinha muito na minha cabeça aquela questão do atendimento presencial, do cliente ir até o seu escritório, você ter aquele momento de café, ter a secretária, todo aquele ritual, né, que a gente se preparava para o atendimento, né? E online não, você está fazendo alguma coisa que um prazo, terminou o prazo, começa o atendimento, você não precisa sair de onde você está. Eu acho que foi mais uma questão interna minha, um preconceito que eu tinha, né? Porque o que acontece? Eu aprendi de uma forma. Então, quando a gente aprende as coisas de um jeito, a tendência é seguir, né? E não mudar totalmente. Então, como eu fui obrigada a mudar, depois que eu entendi que tinha muito mais benefício, né? Do que prejuízo, eu conseguia convencer os meus clientes de que era... São 2 anos que você está atuando de forma online agora. Sim. 2 anos. Eu já atuava, E já como tinha. que... Na verdade, Murilo, eu já atendia, né, um pouco online. Atendia, era por telefone, fazia uma videoconferência, mas era algo assim, por exemplo, se o cliente estava em outro país ou estava em São Paulo, eu não tinha como me deslocar, né? E era algo, por exemplo, que era algo extrajudicial, daí é mais tranquilo, né? A gente consegue fazer a distância, pelo menos conseguia. Agora a gente consegue fazer absolutamente tudo online, né? O processo. Você lembra online. quando que foi o momento que você falou, não, eu preciso me reorganizar e me modernizar e ir para um atendimento online que se torne a maior parte dos meus atendimentos? Você lembra quando que foi esse gatilho e o que você fez para iniciar esses? Porque muita gente deve ter passado pela mesma situação que a tua, né? Ou precisa passar, Ou né? precisa passar por isso. E às vezes está até num centro até menor, né? Cara, eu acho que a pandemia também, a pandemia puxou muito, né? Porque Eu acho a que foi pandemia, quando você se vê, geral, assim. quando você se vê sem opção, você vai criando. A pandemia você ficou sem a pessoa poder, por exemplo, Joanópolis, que eu não trabalhava. A Beli já trabalhava no virtual há 10 anos, mas Joanópolis não, eu tive que fechar a porta. A gente falou, cara, vamos começar. Mas ali eu atendo gente rural, gente de roça. A gente vai conseguir conversar com eles pelo WhatsApp e rolou, sabe? O Neto nos chamava, deu, por quê? Eles tinham um problema e nós éramos um meio de solucionar. Então, ou era aquilo, não tinha um plano não B, tem sabe? muita Naquele alternativa. momento. E se o cliente precisa... Deixar altamente tecnológico tudo, você resolveu ali através do WhatsApp. A pandemia nos deixou sem alternativa, eu acho. Acho que pra mim, eu falando, porque o meu é bem menor que o seu, é uma cidade pequenininha. Cara, foi a pandemia. Já você... Mas exatamente isso que o João falou, né, Murilo? Quando o cliente ele precisa do teu trabalho, não importa como você vai fazer o atendimento, né? E quanto mais simples, mais próximo do seu cliente. Eu vejo muitos escritórios fazendo reunião pelo Zoom com os clientes, pelo Google Meet. Isso é ruim porque os nossos clientes são clientes previdenciários ou trabalhistas, não é um cliente assim que talvez ele não vá ter um recurso financeiro para ter um computador em casa, né?
ou ele não vai ter um celular, um aparelho celular de última geração. E você... Se ele tiver o WhatsApp, você consegue chamar de Você tem que se adequar muito mais ao cliente do que o cliente a você. Naquele momento, a gente pensou o seguinte, cara, qual vai ser o caminho mais fácil deles falarem com a gente? Vamos tentar o WhatsApp. Eu não vou fazer uma chamada de vídeo com eles. Eles não vão saber fazer a chamada de vídeo. Pô, eu fui fazer uma audiência... faz umas 2 semanas, e o cliente morrendo de vergonha não conseguia falar no microfone porque o juiz estava no monitor, isso no fórum, na Federal de Bragança Paulista. Foi péssimo para ele. Ele ficou com muita vergonha, sabe? Porque aquilo para ele não estava acostumado, e a voz não saía, ele não ouvia, ele ficou muito nervoso. WhatsApp. Pra gente foi maravilhoso. E você, o que você trouxe de novo pro seu escritório? Começou um escritório novo, né? Conta pra gente como é que foi isso. A pandemia foi muito boa, né? A pandemia, tudo que a gente já vinha protelando há muito tempo, acho que todo mundo teve que tirar aqueles projetos, aqueles planos, né? Que estavam engavetados e colocar em prática. E o meu caso foi esse também. Eu tinha sociedade, né? Trabalhava em sociedade, também era vinculada a um sindicato, era contratada. E eu morava em Porto Alegre, então a minha vida, como eu falei para vocês, era muito engessada, né? Era tudo muito presencial. E como eu gostei tanto de ter liberdade, né? Geográfica também, né? Gostei de trabalhar também em home office, gostei do atendimento online. Eu pensei que eu tinha que readequar a minha vida também a isso, né? Eu estava morando longe da minha família, dos meus amigos. Enfim, acabei tomando a decisão de ir embora de Porto Alegre e começar um escritório sozinha, carreira solo, né? Poder fazer as coisas do meu jeito, fazer o meu escritório, estúdio online, né? Que era o que eu queria. Ficou muito bonito, né? O escritório ficou muito bacana. Em que lugar que ele tá? Ele está em Novo Hamburgo. Ah, tá. Né? Então, eu reestruturei. O meu antigo escritório era um escritório enorme, né? Tinha até auditório. Então, foi assim uma mudança radical, mas particularmente foi muito importante, muito necessária. Né? Eu fico curioso de uma coisa quando eu vejo seu escritório novo. Ele é lindo, fantástico. Muito obrigada. Não inibe um pouco o cliente ou você acha que não? Olha, eu acho que não. Os clientes que foram me visitar são os meus clientes que eu já aposentei, que pediram para me visitar. Então, assim, eu acho que às vezes a gente fica, né, com o pensamento, e as pessoas, talvez, umas pessoas mais humildes vão num lugar muito... Porque vão achar que é um caro. escritório boutique, né? Não é um escritório, eu fiz bem bonito mesmo, né? Eu gosto de ir nos lugares bonitos. Vocês gostam de ir em lugares bonitos, lugares diferentes? Gosto. Então, Mas olha... Mas assim, João, meu escritório aí não foi elaborado para o cliente ir lá, tá? Na verdade... Como o meu objetivo é atendimento online e o meu escritório está 99% online, as pessoas que vão no escritório são pessoas que vão para conhecer. É igual aqui hoje, eu te falei bacana. sobre a recepção daqui. Eu falei, eu não lembro a última vez que eu cheguei na BL Que tinha cliente, né? tinha um cliente na recepção. Essa sala aqui, por exemplo, a gente... Para uma reunião fazendo aqui, reunião nossa. Nada, são Reunião reuniões nossa. nossas. Porque não tem mais, a gente trabalha todo mundo de forma remota, são poucas pessoas que trabalham aqui dentro, todo mundo trabalha remoto. Mas eu te perguntei isso porque um dia, foi em 2008, a gente montou... Faz tempinho. Eu tava começando, era novinho, um menino. Daí, eu falei pra minha mãe, eu fui conhecer o escritório que eu tinha montado com a Fernanda. Cheguei lá, ficava num bairro muito bom de Campinas, que é o Cambuí. Ela era muito caprichosa, fez o escritório que tinha um artesão, um marceneiro, fez aquela mesa toda trabalhada. Eu entrei naquilo, eu olhei, falei, mãe, liguei pra minha mãe, saí caminhar, falei, mãe, ficou muito bonito, o bairro é muito nobre, isso vai dar problema. Minha mãe falou, João, pobre e rico gostam das mesmas coisas, quer ser bem tratados em um lugar bonito. Então, você não se preocupe com isso. As pessoas querem ser bem tratadas. Se você continuar tratando bem, como ao mesmo tempo que a pessoa muito humilde for num lugar humilde também, ela não for bem tratada, ela não volta mais ali. E mãe sabe o que fala. E ela foi muito de encontro com o que você falou agora. É verdade, eu fiz agora a inauguração, João, do escritório, e vieram os meus clientes de Porto Alegre, de outras cidades distantes.
E foi impressionante, eu vi os meus clientes emocionados entrando no meu Você escritório. falou de hoje. Emocionados. A cliente te mandou Eu nunca foto. imaginei. Sim, colocaram roupas, as melhores roupas. Assim, então eu acho que aí eu já tenho também um feedback, sabe? Sim. Se eu tô no caminho certo ou se eu não estou, sabe? Porque eu só recebo elogios dos meus clientes, então isso que é importante, né? Mas também porque você já mostrou quem é a Daiane. Não é algo novo. Você já vem com pessoas que indicam. A pessoa que vai lá, ela já te conhece. Você ela já tem uma história, né? Ela já sabe. As pessoas agora que te procuram de fora são aquelas pessoas que não vêm o escritório físico. Elas vêm o trabalho da doutora Daiane. Eu já falei com o Murilo, a hora que nós sentamos. Falei, cara, hoje você atendeu pessoas de quais lugares? Ele falou, olha, 0 dele, Pernambuco, Minas Gerais. Então, facilitou para nós, esses clientes, nos buscarem, como ao mesmo tempo para o cliente. Ele, sabe, a gente teve cliente que veio da onde aqui uma vez, que ele pegou um ônibus de longe, você lembra? Rio de Janeiro, teve um... Não, teve o de Minas, o Markley. Não, o Rio de Janeiro tem até no Markley, Instagram. Eu não lembro. Markley de Minas, Um Markley. abraço pro Markley, porque com certeza ele tá assistindo. Markley, Ele vai eu falo assistir. bastante. Hoje Legal. mesmo ele trocou mensagem comigo, mas, pô, era complicado. Hoje eu falo com o Markley pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Para ele é muito mais fácil. Normalmente o Markley eu já falo pelo Instagram, mas ficou muito mais fácil para me mandar documento. O que a gente trabalha, com o que a gente trabalha, dá para trabalhar totalmente remoto, de forma completamente muito mais fácil. A gente entra em duas situações, né? A primeira é em relação a como que o advogado deve fazer em relação ao próprio escritório. Eu estava estudando uma parte de gestão de negócio e assim, a gente ainda recebe, a gente tende a receber ainda clientes dentro do escritório físico. Inclusive a gente tem unidades para atender essas pessoas que não vão fechar um contrato de forma online. E nesses escritórios físicos, a gente tem que investir neles para que eles sejam o mais receptivo possível. Porque é um erro de alguns advogados, por exemplo, colocar, eu coloco uma escrivaninha aí, coloco um café meia boca, porque o cliente vem, eu quero que ele assine o contrato e tchau e benção. E esses advogados, eles não querem abraçar o cliente, eles simplesmente querem aquele negócio e... Mais um contrato e tchau. E quando você faz um escritório acolhedor, um escritório onde você investe mais do que você investe na sua casa, porque é dali que você tira o dinheiro que vai entrar e sustentar a sua casa, você tem um retorno, você tende a ter um retorno muito maior. Isso... Eu peguei um gancho que você falou agora com o que a Daiane falou. O mais um contrato com o cliente que voltou para o escritório dela para conhecer o escritório. Via de regra, cliente previdenciário ou trabalhista, ele tem um voo ali com o escritório. Se ele voltou, é porque você já executou bem aquele trabalho, então é um sinal de que o seu trabalho está dando certo, né? Eu acho que não só... que acho que no início de um escritório, o que a gente quer mesmo é um contrato assinado. Lógico, precisa pagar as contas. Tem uma frase que o João uma vez falou numa live que nós fizemos que eu achei muito interessante. Mais importante do que você ter novos clientes é você manter os antigos. E mais difícil. Pra mim não é difícil. Mas sabe por quê? Porque tem cliente que até quando você ganha, ele fica insatisfeito com você. Às vezes eu falo muito isso aqui na BL. Você conhece o cliente não quando você perde, quando você ganha. Quando você ganha, tem muito cliente que você vai cobrar a sua parte, dele passa a não te indicar. Isso que você fez o melhor trabalho para ele. É difícil. Lidar com o cliente não é fácil. Isso aqui é um comércio. Comércio não é fácil ser um comerciante. A gente vende serviço, a gente vende conhecimento. Mas eu gostei do que você falou, que o cliente voltou. Isso me fez lembrar vários casos nossos de clientes que voltaram, clientes que a gente já perdeu a ação, inclusive. Foram muitos que perdeu. Época de desaposentação, eles voltavam. O que esse escritório ficou de pé depois da desaposentação se deu muito a antigos clientes de desaposentação que novamente confiaram em nós. Esse é sinal de que a gente está executando corretamente. Não é somente... Eu tenho uma teoria. O cliente não quer que você ganhe o processo dele, ele espera aquilo, mas o que ele quer do advogado, o que ele realmente contratou o advogado, é que brigue muito bem feito, compre a dor dele, compre o problema dele. Hoje eu estava no INSS, às 7h20 da manhã, meu agendamento. Cheguei lá, briguei com os 3 seguranças, porque realmente eu estava com a dor do seu Antônio. E o terceiro segurança, ele virou para mim e ele falou assim, eu tinha explicado que ele ia para UTI, ele é pai de uma amiga minha. Ele falou assim, olha, você falou que ele está na UTI. Se ele morrer,
vira pensão para ela e paga os atrasados desde lá de trás, viu? Irmão, falei, cara, queria ver se fosse seu avô, seu pai, ou seu avô ou seu pai. Fui ficando, dele não é bem assim, é que ela pode ir na perícia do dia 12 de janeiro e levar os documentos. Cara, realmente eu não sabia se eu ia conseguir o resultado ali, mas eu tava de cabeça naquilo. Eu vou fazer meu melhor para eu conseguir. Agora, o que eu falei para ele, saí puto, chamei o pessoal de Joa no celular, falei, cara, é um sistema. O sistema tem a vaga para 12 de janeiro. Eu não consigo mais do que isso, sabe? Mas a minha parte eu fiz, saí de lá em paz. Então, o cliente, às vezes, você não consegue o melhor para ele. Você não consegue o direito dele, mas você fez seu melhor. E eu acho que normalmente é o que os clientes menos vão ter possibilidade de não te indicar ou até mesmo te indicar. Aquele cara, ele perdeu meu processo, mas ele brigou comigo de verdade. Ele foi em cima do meu direito. Isso se ganha muito quando você também dá o feedback. Porque ali você estava fazendo uma atuação que era importante para o cliente. Mas quando você tem um processo que está andando, que está conclusos, etc., e você não tem muito o que fazer, mas você atende o cliente quando ele pede um andamento, quando ele pede uma solicitação, etc. Mas esse é um problema que a gente tem na BL. Sim. Porque a gente não dá conta, é muito cliente. A gente fala isso pro cliente. Hoje o sistema está funcionando sem reclamações. Mas é o quê? Zero reclamações. Mas é mais o quê? Nos liga. Eu não vou conseguir te ligar em cada ato do processo. Isso é previsto tem contrato. A gente prevê isso desde o começo. Porque eu não consigo. A gente não consegue para cada cliente. Seu processo foi para conclusão. Não. Eu ligo quando marco uma perícia. Eu ligo quando tem uma decisão, ganhou, perdeu, perdeu gratuidade de justiça, vai ter que recolher custas. No que eu preciso do cliente, ou ele precisa saber, eu ligo. Mas agora, atos mais comuns do processo, mais ordinários do processo, não dá. A gente não tem braço para isso. Mas sempre que ele quiser, em 48 horas, ele entra em contato com o escritório, em 48 horas alguém vai passar a resposta. Sim, isso nunca a gente deixou um cliente sem a resposta. E a gente coloca no sistema na hora. O volume é muito grande. Eu imagino o volume. A gente coloca na hora, que é o quê? João falou com o senhor José tal dia sobre tal assunto. O senhor José estava um pouco ansioso. Tudo para ficar detalhado, porque o cliente esquece. No dia que ele falou, vocês não me ligaram? Sim, liguei pro senhor no dia 16, às 11 horas. Por quê? A gente tinha muita reclamação. Você sempre dá esse retorno. O que a gente tentou fazer aqui? Por mensagem, a gente tentou deixar documentado ou por e-mail. Também. É que a gente coloca no sisteminha, porque daí todos têm acesso. Todo mundo, quem precisar. O seu José reclamou pro Murilo. Abriu, o Thiago já falou que o seu José tá aqui, seu José, fica tudo ali. O que a gente tentou já no escritório, com a pandemia a gente parou. Café com a BL. A gente fechava o auditório e chamava os clientes para vir tomar um café. Ficava todos os advogados, todo mundo. Seu José, ele quer saber do processo? Conversa. Já pode nos perguntar que a gente vai ver. Os clientes. Vinham. Que legal, que bacana. Eu queria fazer os chás. Tinha palestra para eles. Minhas clientes. A gente parou pela pandemia, por ser gente de idade. Um chá, reúne todos, porque era assim, uma indicava a outra e quando eu via, eu era advogada de todas elas. E elas me pediam, que legal isso. Sim, legal. a gente quis fazer e acabei a gente chegou a pensar em colocar um Bom Dia BL. Uma pessoa para ligar, dar bom dia para o cliente. Dar bom dia, como o senhor está, se precisar de alguma coisa. Para quê? Para o cliente ver, estamos ali. A gente está pensando no senhor ainda. Porque os clientes acham... Vou te dar um exemplo que é o melhor. Para mim, é o momento mais emblemático. Revisão da vida toda. O senhor Frederico estava conversando comigo e ele falou o seguinte, ele falou, pô, João, vocês não estão dando andamento pro pessoal já faz um tempo. O último vídeo que a gente gravou pro pessoal lá do grupo são 700 aposentados com ação. Foi o quê? 10 dias? Acho que foi uns 10 dias. Você lembra de uns 10 dias que a gente... O vídeo da vida toda que eu fiz aqui, uns 10 dias. Não tem andamento, não tem o que eu possa falar naquele vídeo. Não tá, o processo está igual. Mas eles querem saber. Então amanhã eu vou fazer... Tá do mesmo jeito. Não caiam nesses vídeos do YouTube falando que o STF já vai julgar, que tá tudo certo. Ou tem um agora. Eu imagino uma procura. Sabe? Cada notícia que sai, os clientes de vocês devem ficarem loucos. E loucos. quando saiu a notícia de que o Fux iria anular os votos dados pelo ministro Marco Aurélio? Foi esse vídeo. Com as 200 vídeo. Não vai anular os processos que forem destacados. O nosso foi pedir de vista. Mas por que eu tô falando? Não teve nem andamento, o processo está parado. Mas é que o jornal também não colabora, né? O jornal dá manchete, ministro Fux vai dar... Não é nem o jornal. Sabe o que é o pior, cara, que tá acontecendo agora? Vídeo de advogado
que quer ganhar dinheiro com o YouTube, que ele não quer mais advogar, ele quer visualização no YouTube para ele ter uma renda lá, que ele consegue, tá tudo bem, tá tudo fácil, ele coloca títulos assim que... teve um agora que eu vi que era o Supremo Tribunal já julgou a revisão da vida toda. Que era o quê? Ele fala do melhor benefício. Os aposentados vão ver e dão like, comentam. É o que eles querem. Hoje a gente tava falando aqui, a gente tava falando com a Mayra do quê? De pessoas que colocam palavras erradas. Só para ter alguém comentando, você escreveu a palavra errada. Hoje as pessoas querem like, visualização. Elas não estão mais tão preocupadas com o conteúdo. Com a qualidade, elas querem a orelha do livro elas apenas. querem chamar a atenção. Engajamento, né, Thiago? Lacrar, ganhar curtida e engajar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nossa. Você atua em 2 áreas. Direito trabalhista e direito previdenciário. Eu sou uma pessoa que tenho uma ideia na minha cabeça, que eu acho que tem que ser uma área. Eu falo, não, tem que ser uma área, e dentro dessa área ser ainda mais específico dentro dela. Então, essa é a minha visão. Mas vendo de fora, igual eu vejo vocês duas, que atuam nas 2 áreas, igual eu vejo a Lari, minha sócia em Joa, a Lari atua, previdenciário e trabalhista. Os 2 ela faz melhor do que eu faço. E aí? Dá para conciliar 2 áreas ou tem uma hora que você tem que funilar e falar não? Qual que é o segredo para... Qual que é o segredo? Não tem segredo, né? A gente vai indo de acordo com as necessidades. As 2 áreas, elas se complementam, né? Antes do direito previdenciário entrar na minha vida, né? Porque o direito previdenciário, ele abraça, né? Ele abraça o nosso coração, né? Antes do direito previdenciário entrar, né? Na minha jornada, eu sempre fui, desde sempre, advogada trabalhista. Eu fui advogada de sindicato. Então, o direito do trabalho sempre foi muito presente, né, na minha carreira. Então, o previdenciário veio aos poucos, né, de acordo com as necessidades dos meus clientes. E quando eu vi, eu já havia virado uma previdenciarista. Então, hoje em dia, eu vejo que as 2 áreas, elas se complementam muito. Assim, o advogado, ele se torna, às vezes, não estou dizendo que é mais completo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas as áreas se complementam. Você tem o conhecimento das 2 áreas, que é muito importante, né? Você vai, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, tá? Existe o pedido de reconhecimento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Nessa mesma ação, eu vou colocar que a empresa seja compelida a fornecer o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, laudo descritivo das atividades. Por quê? Porque eu sei que aquele laudo totalmente retificado com as informações, se de fato, né, existiu a exposição a agentes insalubres ou periculosos, aquela atividade é especial, né, e ela pode ser averbada, né, para converter o período, claro, anterior à reforma, né. Então, são coisas que talvez um advogado previdenciarista não saiba, né, da importância. Então, são áreas que tu consegue jogar e complementar. E você né? consegue, com o mesmo cliente, vou pegar um limbo previdenciário. Você tem as 2 ações ali para você entrar para ele. Sim. Hoje, nós falamos no carro do antigo burnout, que agora eu aprendi que é o burnout, muito obrigado. São 2 áreas que você pega o cliente, você faz tanto o previdenciário dele, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, como a ação trabalhista, a indenizatória. Ação acidentária. Chegou o cliente que está querendo um benefício de auxílio acidente no seu escritório, já tem um belo trabalhista ali para ele. Então, normalmente, quando ocorre isso, durante a consulta eu já vou falando, é automático, né? Você tem um conhecimento, você sabe que o cliente tem aquele direito. Então ele te procurou para falar da área previdenciária, mas eu já sei toda a área trabalhista também, né? Você consegue fazer um atendimento mais amplo? Faço um atendimento bem amplo e falo o que ele pode buscar, né? Se, claro, for do interesse dele, nas 2 áreas. E hoje a gente voltou a ter um trabalhista na BL, né? Tanto que eu estava até falando para você hoje das matérias da Lari, porque a gente percebeu que precisava de novo do trabalhista aqui dentro, que estava surgindo demanda trabalhista e a gente estava focado só no previdenciário. Bom, Anne, fiquei curioso. Como que você divide seu tempo? Você tem um tempo que você tira para fazer peça? Você tem um tempo ou o horário do escritório você se divide ali? Você tem um dia para agenda? Eu tenho uma amiga... Não, pode falar. O que é isso, os 2?
Eu tenho uma amiga que ela tira quarta e quinta para atender cliente. Os outros dias quarta e quinta é dia de marcar agenda. Os outros dias é dia de ver processo. Como que você faz? Normalmente eu faço isso também. Eu deixo 2 dias na semana para atendimento e nos demais dias daí eu faço a parte processual, faço audiências. Mas claro, né? Às vezes a gente acaba abrindo exceções e, enfim, atendo em outros dias. É muito complicado, João, eu te falar uma regra, né? Porque antes tu estavas vendo o tempo todo, tem novos clientes ou antigos clientes querendo horário, então às vezes eu não consigo atender assim com... É que aqui a gente pega, por exemplo, eu vejo Murilo. Murilo, ele atende cliente. Os prazos já não são mais com ele. E o Murilo, ele tem os horários dele para atendimento de cliente, mas não sobraria tempo ali para você fazer uma petição. Por isso você teria... Sim, eu tenho uma advogada que trabalha comigo também, ela também faz a parte processual, então eu tenho auxílio. Mas né? o Murilo, ele teria... Algum dia que ele tem alguma outra... Teria que fechar a agenda dele, porque senão não dá, né? No dia não dá para você atender cliente e ao mesmo tempo tocar os processos. Acho que não daria para comunicar as duas coisas. Olha, a gente dá um jeito, mas não é o ideal. Não é o ideal. Ti, você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar justamente se você tem mais alguém que te ajude ou você tá fazendo tudo sozinha. Não tem como fazer tudo sozinha. Então, não tem como não. Eu tenho uma assistente virtual, e ela né, isso que faz os agendamentos prévios, né? E envia as fichas de atendimento, de pré-atendimento, pede documentação. Aí depois, quando eu faço o atendimento, daí eu preciso de documento complementar, eu mesma solicito, né? E a parte processual, eu tenho uma advogada que está me auxiliando. Ela é igual... Mas eu vou precisar também agora, na medida que as coisas vão crescendo, né? A gente tem que ter ajuda. Tem que ter braços. Auxílio, exatamente. Braços é muito importante, né? Mas aquele escritóriozão bonito, eu ainda tô com ele na minha cabeça. Você trabalha... conhecer. Legal. Não tem nem roupa pra ir num lugar bonito. Tem sim. Trabalha você, elas trabalham remoto. Cara, o escritório ele foi feito, como eu te falei, ele foi feito também pensando na questão financeira, né? Que também é muito importante. Então eu fiz de uma maneira que não tem como colocar outras pessoas lá. Isso é muito mais... Eu fiz proposital. Isso é muito mais racional, isso é muito mais inteligente. Hoje a gente percebeu a pessoa trabalhando no ambiente dela é melhor para ela, ela gosta mais daquele cantinho que ela escolheu para trabalhar, rende mais, ela consegue trabalhar nos horários que ela prefere e para o escritório custa menos. Você precisa de menos espaço. Falar a questão financeira não teria por que fazer um escritório grande. Eu iria, na verdade, criar novos problemas, né? Porque a minha ideia foi recomeçar de uma maneira totalmente diferente, né, com o meu escritório. E se eu colocasse outras salas, daqui a pouco eu já teria um sócio, uma sócia, ou, né, eu iria criar novos problemas. E como eu já saí, né, de uma sociedade bem longa, né, então eu queria seguir sozinha. Você tinha uma sociedade, ficou 9 anos lá e agora você tem seu escritório. 10. E aí, o Ti, até tinha ouvido vocês conversando, achei essa pergunta do Ti muito boa. Quando que é o momento da gente querer voar sozinho? A gente fala, não, quero seguir meus passos. A disruptura, quando que aconteceu a ideia, né, de você querer fazer algo que fosse seu, com a tua marca, com o teu nome, do seu jeito, com o seu voo. Porque isso é muito importante, né? A gente tem que pensar que hoje em dia muita gente almeja se tornar um empreendedor, se tornar um advogado solo, um advogado que tenha a própria marca na parede ali, o próprio nome, só aquele. E isso é muito legal. Isso Mas você sabe, Thiago, que isso nem era, quando eu comecei a advogar, isso não era o meu objetivo principal. O meu objetivo era crescer profissionalmente cada vez mais. Esse meu voo solo foi uma necessidade que eu percebi, né, ao longo da minha carreira, que eu gostaria de fazer as coisas do meu jeito, que eu não precisaria que o outro estivesse do meu lado crescendo, eu poderia crescer sozinha. Só que quando você tem uma sociedade, você tem um casamento. Sim. Né? Então, o meu casamento, ele era muito bom, era muito confortável, né? Eu aprendi muito nesse casamento,
mas chegou um momento que nós não estávamos olhando para direções iguais, né? Você sempre elogiou muito o seu antigo escritório. Você tinha ali como uma referência, sempre fala com muita gratidão dali. Mas eu acho que quando você... Vou dar um exemplo, sei lá. Eu e Thiago, eu e Murilo. Eu quero ir para um lugar. Murilo quer outro. Tá tudo bem onde ele quer ir. Mas eu tenho todo o direito de seguir o meu também. Eu não vou chegar num final, sei lá, tá 20 anos com ele e ficar frustrado do que, cara, nem eu alcancei meu sonho, nem você o seu. Eu acho que os sócios, eles têm que querer chegar na mesma direção, querer voar na mesma altura. Nem que ela seja alta ou baixa, não é isso. Não é todo mundo tem que querer muito, não. Mas eles têm que estar em sintonia no que querem. Não existia mais sintonia, né? Isso foi algo que me fez ter essa vontade de ter um escritório com o meu nome na parede, tá meu nome em todos os lugares daquele escritório. Mas não era algo que eu via como necessidade, né, dentro da minha carreira. Isso foi algo que surgiu ao longo dos anos, enfim. Mas foi muito bom, né? Foi bom enquanto durou, igual um casamento, né? Foi uma evolução. E hoje você enxerga que foi uma atitude correta que fez você aflorar, vamos dizer assim, nas tuas ideias. Totalmente. Legal. Olha, isso é muito legal. A fluidez, assim, eu vejo nos muito, últimos meses tem sido fantástico. Só tem a comemorar. Eu vejo muito as pessoas em rede social, quero ser empreendedor, quero montar meu próprio negócio, quero sucesso. Em primeiro lugar, a pessoa não sabe o que é ser empreendedor, a pessoa não sabe o que é tocar um próprio negócio e ela não faz a menor ideia também do que é sucesso. Sabe, ela não tem a ideia de sucesso para ela. Talvez o sucesso que ela vê no outro, que comprou um carro bonito, comprou um relógio bonito, é o que ela acha. Mas quando ela passa a ter aquilo, ela vê que é uma enorme besteira, não se adequou à vida dela. E eu acho complicado isso. Por quê? A pessoa já tem um emprego estável, ela tá bem naquele emprego, mas não. Ela viu na internet, ela quer ser empreendedora. Empreendedor, você tem que ter jeito para ser empreendedor. Você tem que ter estômago para ser empreendedor. E tem que ter estrutura. Queria que você contasse um pouquinho disso. Você não montou na cara e coragem porque falou quero ser empreendedora. Você se estruturou, você passou um bom tempo aprendendo a gerir um negócio, exatamente, aprendendo as dificuldades daquilo, fazendo um caixa para você aguentar o inverno, porque o inverno a gente monta escritório. Extrema ficou 3, quase 4 anos sem pagar o próprio aluguel. Ele não se custeava, porque a advocacia leva tempo. Ela leva um tempo para você. Então a pessoa tem que ter uma estrutura mínima. Fala um pouquinho disso, Ani. Tem que ter um plano, né? Foi o que eu tive. Eu fiz um plano e como a gente conversou antes até sobre estruturar esse plano, materializar esse plano, né? De uma maneira que eu tivesse condições financeiras para poder investir num espaço e também para me manter. Mas tudo foi pensado com bastante antecedência e muito bem organizado. Fiz um pé de meio aqui. As coisas não acontecem assim como na internet, né? Da noite pro dia. Foi tudo muito estruturado, muito pensado, muito calculado. Leva tempo. E uma coisa, João, que eu vejo que quando você faz um bom trabalho, não vai mudar, na verdade só vai melhorar. Se você faz um bom trabalho, se você coloca a sua energia, vai dar certo, né? E eu já tenho, eu comecei o escritório sozinha este ano, mas eu já tenho 9 anos, né, de estrada. Então, 9 anos com novos clientes, com clientes antigos, então não foi uma aventura. Não foi uma aventura, foi algo muito pensado, muito estruturado. Você esperou o momento certo para aquilo, esperou... Na verdade, eu acho que eu deveria ter feito isso antes, mas dizem que tudo acontece no momento certo. Mas você não antecipou o processo. O medo que eu tenho é das pessoas que estão antecipando o processo. É a pessoa que larga o emprego legal, que ele está aprendendo, acha que já está pronto. Calma, leva um tempo para você amadurecer, para você ter seu negócio, leva um tempo para você não só aprender a gerir ele, aprender a dificuldade que ele vai te trazer também. Eu acho que a dificuldade ela pode acontecer em qualquer uma das hipóteses, né? Você pode se programar financeiramente para ter um negócio, como você pode começar sem nada e dar certo, né? Isso tem muito, sim, né? Com certeza. No empreendedorismo.
Mas no meu caso específico eu me organizei porque eu sabia como era gerir um negócio. Eu praticamente tive uma escola, né, durante 9 anos. Você começou lá como estagiária, eu depois comecei como estagiária, tornou... como advogada, e eu fui crescendo, Sim. né, até virar associada, depois sócia. Então, todo esse percurso aí me trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande. É muito diferente, por exemplo, de um advogado que sai da faculdade e abre um escritório sozinho. Eu admiro quem faz isso. Porque nos próximos 5 anos ali, talvez ele não ganhe nada. Demora para render financeiramente um escritório. E sabe de o que eu advocacia? tenho medo dessa pessoa? Que ela se frustre, que ela fique ansiosa e sugere algum problema psicológico para ela. Por quê? Porque a nossa cabeça trabalha com comparação. Por que eu gosto do preto? Porque ele me agrada mais do que o azul me agrada, do que o marrom. Ele vê o colega que tem 24 anos, saiu da faculdade e escreve no perfil do Instagram, milionário aos 23. Ele fala, pô, mas aquele cara, ele se compara e ele acha que ele não é tão bom quanto o cara. Mas não, ele não sabe que aquilo ali pode ser uma baita de uma ilusão, que a gente tem que ver a nossa caminhada, parar de se espelhar um pouquinho no outro, ver você, sua família, seus amigos, seu em volta, e para de se espelhar no que é só digital, porque aquilo ali realmente não é real. Aquilo ali é só uma... Você falando de empreendedorismo, né? Eu percebo que você tem uma veia empreendedora, né? Porque você começou nesse escritório, você foi alcançando novos espaços, se tornou sócia, acho que daí você já começou uma veia empreendedora. Posso até abrir uma aspas, empreendedora mesmo. Você ainda tem a loja de roupa? Tenho. Ela vê um problema, ela já cria um produto, sabe? É dela. Tipo, ela gosta do comércio, do negócio. Eu tenho um pouco dessa veia também. Mas há muito tempo... Você tem? Você é um vendedor nato. E há muito tempo eu falei pra você dela. Eu falei, cara, ela é vendedora. Ela, sabe, ela... Eu acho que todo mundo precisa vender, né? Independentemente do negócio que você tem, você precisa vender. Você precisa, mesmo não sabendo, você vai ter que aprender a vender. Mas você tem alguém por perto de você, assim, que tem essa mesma veia? Algum familiar, alguma coisa assim? É alguma coisa sua? É algo meu. Não tenho ninguém. Não E tenho você nem foi pra te dizer que eu tenho alguém pra me espelhar, porque eu não tenho. E alguém te ajudou nessa nova empreitada, com esse novo escritório? Você fez tudo sozinho? Tudo sozinha. Tudo sozinha. Totalmente sozinha. Você acha que a característica de venda, ela é natural ou você consegue adquirir, treinar e melhorar e crescer? Eu acho que como tudo na vida, a gente pode melhorar. Eu acho que todos nós podemos melhorar. Eu acho que... Sabe que eu discordo? Eu vou te falar por experiência própria. Porque quando me deu um estresse muito grande da advocacia, acho que foi em 2011, eu montei... Cara, falei, gente, continuem tocando escritórios que eu tô indo embora. Eu vou pra Angra vender lancha. Montei uma loja de lancha. E um dia um cara chegou pra mim e falou assim, cara, volta. Você não vai saber vender. Porque você não enxerga bem. Você não lembra de nomes e de rostos. Você nunca vai ser um bom vendedor. E é verdade, eu posso treinar isso. Murilo, você quando vê uma pessoa, eu vejo que você até... Às vezes você tira uma foto com o Paco com alguém, você reconhece as pessoas. Você lembra, você tem... Eu não consigo. Então, é de mim. Eu acho que eu posso até melhorar um pouquinho, mas é de mim. Eu nunca vou ser um grande vendedor. Então, acho que você pode treinar, mas por isso que eu gosto de desenvolver minhas qualidades. Eu acho que minha principal qualidade de João, me relaciono muito bem com as pessoas, sempre me dei bem, sempre gostei de gente, mas eu nunca gostei de fazer a venda para essas pessoas que eu me relaciono. Normalmente, eu não gosto nem de fazer negócio com elas. Por isso, me relaciono, Murilo vende. Thiago vende, sabe? Porque eles são muito melhores, eles lembram. Se você perguntar de um cliente de 10 anos atrás pro Murilo, ele lembra, eu não lembro. Eu acho que você tem que ter uma memória boa também. Então é uma coisa natural, mas que você consegue desenvolver em alguns casos. Eu acho que quem nasceu vendedor... Ah, não, quem nasceu vendedor vai ser o top do vendedor. Mas você pode ter pessoas... Você lembra do Lobo de Wall Street, o que ele faz quando ele pega a caneta? Que ele coloca pra vender. Fala, vende essa caneta pra mim. Eu não consigo. Toda vez eu me paro pensando aqui lá, irmão, não vou conseguir te vender a caneta. Me desculpa. Talvez eu te dê a caneta. Aqui eu tenho um coração muito, eu vou te dar a caneta, mas vender eu não vou. Não consigo, é de mim. Enjoa a Lari. A Lari adora. Tem gente que gosta. A Lari tem paixão. Então é ela. Eu falo, Lari, eu posso fazer todo o meio campo. Mas quem mata a bola e faz o gol é você. Porque eu já tentei desenvolver, mas
Não. E eu tô falando por um exemplo de mim. Tentei montar uma loja e não era. Ela não deu certo porque era eu que estava na frente da venda. Complementar a pergunta. Você falou que ninguém te ajudou, você fez tudo sozinha. Tudo sozinha. E deve ter gente assistindo a gente que deve estar na mesma situação. Que dica que você dá para essa pessoa? Como que ela pode se aventurar assim também? Materializar. Eu até notei aqui. Como que ela pode materializar? Eu vou te dizer, esse muito que sonho? foi qualquer coisa menos aventura. Porque foi muito pensado. Foi algo assim que eu saí da minha zona de conforto, né? Eu acho que a gente tem que ter muita inteligência emocional. Eu acho que isso é algo muito importante, antes de mais nada. Porque você precisa se organizar e para você ter essa organização, você precisa se planejar. Então, para tudo isso, você tem que pensar muito. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, o João sabe, né? Eu penso bastante. O que eu quero fazer, eu penso muito o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Ainda vou te perguntar disso. E eu acho que no meu caso específico não foi uma aventura, eu me organizei para seguir solo, né? Mas eu acho que o que mais ele perguntou, o aventurar, é porque isso daqui é uma aventura. Até pra quem não tá, sabe, não é aquela pessoa... Materializar, acho que é a primeira palavra. Materializar. Eu até notei aqui, ó, materializar. Sim, materializar. Então, o que eu tenho... Porque pode ter gente na mesma situação que você, que esteja pensando, que tenha uma certa experiência, mas tem o medo, ou pior do que medo, né? O Cortella, ele separa bem o pensamento do Cortella, quando ele separa medo de temor. É temor que ele fala? Não lembro. De ficar aterrorizado. O medo te causa precaução, mas você enfrenta aquilo. O aterrorizado te... Hoje eu ouvi... Então tem gente que pode ficar aterrorizado de pensar que vai investir em algo, empreender em algo, que ele tem condição de tocar, mas está aterrorizado com aquilo. Ou ela tem um medo de que aquilo pode não dar certo, mas ele tem bagagem para aquilo, talvez falte um empurrão, e esse empurrão talvez você possa colaborar. O empurrão somos nós mesmos que temos que nos dar, né? Eu acho que a gente tem que aprender a se honrar mais, né? A gente às vezes não se coloca em primeiro lugar. Nesse caso específico, eu vi que eu tinha uma certa carência de pensar mais no outro do que em mim. E quando eu vi que eu queria X coisa, eu queria ter o meu escritório, porque na verdade eu queria mais fazer as coisas do meu jeito. Eu acho que isso era o que eu mais queria. Então, quando eu vi que para eu poder fazer as coisas do meu jeito, eu teria que ter o meu escritório, né, a minha empresa, né, dessa forma eu automaticamente criei coragem. Eu acho que medo a gente sempre vai ter, né, porque pode dar muito certo, como também pode dar muito errado, né? Eu acho que a coragem foi algo que me impulsionou. E também eu tenho plena consciência do meu conhecimento, da minha capacidade, né? E eu acho que eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu acho que isso faz muita diferença. Nada cai do céu, tudo vem através de muito trabalho, muito estudo. E o dar certo é consequência, né? Eu vejo dessa forma. Né? É subproduto. Exatamente. Eu trabalhava no escritório. E por que eu inventei de montar um escritório? Porque é o que você falou. Eu queria fazer do meu jeito. Eu estava muito bem lá. Adorava. Estaria lá até hoje se um belo dia ele aceitasse o que eu falei para ele fazer no escritório. Que a única coisa que eu não concordava com ele era uma coisa. Era fazer cálculo na desaposentação. Ele entrava sem cálculo. Falei, cara, não concordo. Eu trabalhava de funcionário. Faz o cálculo. Faz antes. Não dá para entrar com um processo dessa forma. Falei uma, falei duas, falei três. Na quarta eu montei meu escritório, falei, deixa eu fazer do meu jeito. Senão eu estaria lá numa boa. Eu gosto de empreender, de montar, acho legal. Mas não vejo problema nenhum de eu estar trabalhando para alguém. Hoje eu enxergo até a BL como alguém que eu sou um funcionário. Eu vejo muito mais o escritório de Joa como eu dono, que a BL não. Ela já segue toda uma cartilha pré-determinada, e eu não posso quebrar, eu não posso fazer do meu jeito. Na BL não tem do meu jeito, pelo contrário, eu me culparia se eu quebrasse o jeito dela, que ela anda. Então, ela eu já distingo. Bom, você estava falando do seu... e uma coisa. Eu acho que muitas pessoas te ajudaram, sim.
sua mãe, seus amigos, seus familiares, é aquele empurrão que o Murilo falou, é tipo, confia em você, vai que vai dar certo, vai que você vai arrebentar. Pode não ser aquela ajuda mas é a ajuda algumas pessoas falam, não faz isso, você tá super bem, você já tá há anos, sua vida tá muito organizada, vai tumultuar. Não, João, as duas coisas que eu escutei. Mas você não pode culpar essas pessoas porque elas também querem o seu bem. Você tem lá seu salário, você tem seu emprego, você tem seu negócio rodando de uma forma, e tem pessoas que se preocupam com você e falam assim, olha, talvez se você for para um outro plano, isso traga um prejuízo para você. Cara, toda pessoa que cede o tempo dela para pensar em algo para você, ela tá te ajudando. Ela não quer te prejudicar. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu chego hoje aqui e falo pro Murilo. Murilo, comprei esse carro importado, bonito. Murilo pode ficar pensando, pô, João, mas você mora numa cidade pequena, podem olhar diferente para os seus filhos, para você. Pô, João, você pode estar no farol aqui, esse carro. Então, não é que ele não queira meu bem, é que ele teme também que algo de ruim aconteça comigo. Então, essas pessoas, o que você falou é legal. Eu ouvi os dois lados. Tem as pessoas que nos preocupam para nos protegerem e outras que querem que a gente alcance nossos sonhos, que elas enxergam que eles ainda não foram alcançados. Sim, os dois. É saber por isso legal que você ouviu somar, filtrar e colocar o que tem dentro de você em prática. Exatamente. Você disse que você criou um plano, uma estratégia. Cara, eu acho uma coisa muito, muito legal que eu pratico na minha vida. Tudo pra mim é visual, mesmo eu enxergando um pouquinho, tudo pra mim eu preciso de um caderno pra eu anotar, todos os meus sonhos eu coloco em um local que eu enxergo. Eu coloco uma foto daquilo que eu quero e de forma muito específica. Vou te dar um exemplo. Eu quero comprar um Gol. Esse Gol ele vai ser preto. Ele vai ter ar-condicionado. Ele vai ser ano 2020. Eu vou comprar no mês de março de 2022. Então, eu deixo ele bem específico, meus sonhos. E foco naquilo ali. Eles não são muito. Eu normalmente limito a 5. E agora eu tô tentando ainda chegar no 1. Você faz isso? Faço. Dá certo? Dá certo. Faço o quadro dos sonhos, coloco fotografias e... para materializar, né? Dessa forma eu visualizo e de uma certa forma eu intensifico, né, a realização. Conta um exemplo aí que deu certo ultimamente. O escritório é um que estava no quadro dos sonhos. Outra coisa que eu havia colocado, coloquei o mapa do Brasil e todos os lugares que eu gostaria de ter clientes, deu certo. E coloquei São Paulo, estamos em São Paulo. Não vai colocar Joanópolis. Viagens também coloquei bastante. Não vai colocar Joanópolis. Já concretizei algumas outras. Cliente em Joanópolis. Joanópolis não tem ainda. Aquela regiãozinha ali. Tem algum lugar assim que você queria ter cliente que é um pouco atípico e você conseguiu? Ou são lugares mais acessíveis? O cliente mais difícil, na região mais inóspita que você possa... Nossa. Fora do Brasil, já teve algum cliente que te procurou? Sei lá, uma aposentadoria de alguém que mora fora, um imposto de renda do segurado que mora no Japão. Já, de outros países, sim. Legal. Bom. Mas assim, aqui agora eu estava pensando, cidadezinha aqui, não. Mas na verdade, acho que todo advogado que não é de São Paulo sonha advogar em São Paulo. Eu acho E todo advogado de São Paulo sonha... É o sonho de consumo, acho que de todo advogado, né? Não é? E tem um advogado de São Paulo sonha em advogar fora. Eu ia falar até ele começar a advogar em São Paulo. Por quê? Não, porque São Paulo, o público é muito bom. O que eu reclamo, eu que venho do interiorzão, eu reclamo de São Paulo. São Paulo, para mim, o trânsito, os horários, eu acho, para mim hoje, no meu ritmo, ele tá uma cidade mais estressante, no meu ritmo, mas os clientes de São Paulo a gente atende de forma sem eu precisar pegar o carro e ir até aquele cliente em São Paulo, sabe? Bom, ter sócio. Você falou de uma coisa interessante, que é igual um casamento. Qual que você acha que é o momento de ter sócio no escritório de advocacia? Por quê? Você falou, olha, se eu colocasse mais salas... Eu teria, com certeza. Eu teria mais sócias. Por quê? Porque agora eu comecei carreira solo e eu já tenho várias pessoas que querem ser meus sócios. E eu sócio ou parceiro? Sócio também.
Parceiro é ótimo, adoro parceiro. Parceria é excelente, é bom para todo mundo, mas sócio. Mas como que seria uma sociedade agora acontecendo assim? Então não é um casamento. Então não é um casamento, é um filho. Não, depois que você separa, você quer ficar um tempo sozinha, né? Uma proposta concreta ou não, só o desejo? Também já propostas, mas não nesse momento. Mas você não acha que para uma sociedade, um casamento, para ser sócio, tem que conhecer muito bem a pessoa? Com certeza, e mesmo conhecendo, às vezes não é o suficiente. Olha por quê, nós aqui, a gente dorme junto desde 2002. Então a gente se conhece muito bem. Eu acho que a gente se conhece melhor do que as nossas esposas nos conhecem, do que os nossos amigos de infância. Porque a gente vive os dois lados juntos, o pessoal como amigo e o profissional como sócios. E mesmo assim, às vezes, a gente já tem atritos, é normal, mas não separa. Por quê? Porque tem um elo mais forte ali. Eu hoje, para eu ter uma sociedade com alguém, cara, eu teria que conhecer essa pessoa há muito tempo, para eu dividir meu escritório. Por quê? Porque é o que você falou, é um casamento. Eu não vou casar com alguém que eu conheça mais ou menos. E essa pessoa na minha vida, eu não só tenho que conhecer a ponto de eu confiar, como eu saber que ela vai me empurrar mais para frente. Se eu tenho Thiago pensa igual a mim, Thiago faz o que eu faço, por que eu vou dividir meu bolo com ele? Não quero ter Thiago não, quero montar sozinho. Eu só vou querer ter um sócio que faça o que eu não faço, ou seja, ele me agregue, aumente a minha sociedade, aumente o potencial da minha sociedade e que a gente seja diferente, porque senão não vai rolar. Eu penso um pouquinho assim, você acha que as pessoas têm que ser iguais? A gente tem sonhos iguais, mas a gente pensa, nós três aqui, a gente pensa completamente diferente os três. Se complementam. A gente pensa completamente diferente, um é completamente diferente do outro. Eu conheço cada um, então eu já sei como vocês funcionam, né? É uma engrenagem que funciona muito bem, mas... E que todos aceitaram. É que isso é muito complicado, né, João? Porque pode ser que para outra pessoa uma sociedade seja excelente, dê super certo. Eu acho que cada caso é um caso. Hoje, como que a gente faz para montar um escritório da ABL? Hoje a gente faz da seguinte forma. A pessoa vem e trabalha com a gente por anos. A partir do momento que anos a gente está junto, que a gente se entende, se respeita, quer chegar no mesmo lugar, aí a gente senta e fala, Júlia é estagiária desde que ela estava no primeiro ano de Direito, ela está com a gente. Segundo ano, ela estava terminando o primeiro. Hoje a Júlia vai ser a nossa sócia em Cambuí, porque ela se formou, passou no AB, trabalhou na ABL, trabalhou no escritório de Extrema, que não era ABL, trabalhou com a ABL, saiu de lá e foi trabalhar com a ABL no setor de prazos. Agora... chamei o Ti, porque eu estava com o Ti em Joanópolis. Falei, Ti, ela amadureceu muito. Esse final para ela foi muito bom. Esse final de faculdade, a gente estudou ela. Agora é o momento, porque a sociedade é um casamento e terminar um casamento é muito difícil. É uma coisa muito difícil terminar um casamento. Por isso, a gente só coloca quem a gente conhece muito bem. Ela é valiosa, né? Uma pessoa que começa... tão jovem no escritório e vocês têm plano de carreira, provavelmente. Né? Tem. Sim, aqui tem. Eu acho isso maravilhoso. Tem tanto o estatuto da BL que eu preciso agora. Você mandou pra gente que você fez algumas alterações nele, porque o estatuto ele tem que se adequar com as novas realidades. Então a gente adequou o nosso estatuto um pouquinho, tem um plano de carreira lá dentro, tem um plano de carreira para ser mais uma letra ali no ABL e de forma muito objetiva. Não tem nada subjetivo ali, fica a critério dos sócios. Não, objetivo. Você atingiu aquilo, você vai... Então a gente tem isso. E ela optou por ser sócia no escritório de Cambuí. Chamei ela, falei, e aí, quer seguir o plano de carreira da BL? Você já está fazendo uma pós-graduação em processo civil? Contratação. Como que você... Qual o seu critério? Você falou também, quero contratar mais uma pessoa lá comigo. E aí, você pode ser gente do Brasil inteiro, tem que já estar pronto? Você prefere preparar a pessoa? Eu prefiro... Depende para qual função ela vai ser direcionada, né? Porque eu acho bom quando a pessoa quer aprender, tem vontade de aprender e começa... praticamente crua e você vai moldando ela de acordo com o tempo. É melhor do que você pegar uma pessoa que já vem, às vezes, com manias, né? Isso. Eu penso prefiro assim. E eu acho que eu tenho pavor de lugares que tem um fluxo de entrada e saída muito grande. Eu não acho que isso seja bom para o negócio. Eu
Eu acho que é interessante você ter os mesmos colaboradores. Sabe por quê? Porque se torna como se fosse uma família. Todos vestem a camisa, a pessoa tem orgulho de trabalhar ali, ela realmente coloca a energia dela ali. Ela não está ali só por causa do salário. É diferente. Eu acho que traz muito mais para sua empresa. Eu falei disso essa semana, percepção de negócio e crescimento em conjunto com todos. Você faz... Para trabalhar comigo tem que ter duas coisas. Cara. Humildade e vontade de aprender. A humildade eu nem ligo tanto. Ai, não é importante. Mas eu quero a pessoa que tem o que você falou agora há pouco. Orgulho de estar aqui. Orgulho de estar nessa com a gente juntos. Eu sempre... O tio usa um exemplo que o patrão ele não pode ser aquela pessoa que está na frente do barco sentado enquanto estão todos remando. Não. Aqui todo mundo faz o que tem que ser feito. Hoje, com muita vergonha, eu pedi para as meninas da recepção, falei, gente, eu vou entrar no podcast, vocês podem levar um papel ali no banco para mim? São 2 quarteirões? Porque não, eu não abuso dos meus pedidos. Eu, João, consigo fazer aquilo, eu vou lá e faço. Eu falei, gente, é a primeira e última vez que eu vou te pedir isso, me desculpa. Então a gente participa porque a gente se vê como uma cooperativa. Todos se ajudam aqui dentro para a gente chegar num fim comum. E esse fim comum pode acabar com todos sendo sócios. Eu não quero que todo mundo fique aqui, pode seguir um plano de carreira, legal, ou pode ser sócio se quiser. Cada um vai buscar o sonho juntos da gente. Se é o mesmo sonho, a vontade, vamos junto. O Gi está aqui atrás de nós. O Gi, ele era estagiário no juizado de Joanópolis. E eu namorava o Gi. Falava que eu quero esse menino no meu escritório. Ele é tão educado. Eu flertava. Quero ele no meu escritório. Quero o Gi. Roubei o Gi. Tomei o Gi do juizado. O Gi veio comigo. O Gi veio cru. E o Gi começou a gostar de previdenciário. E o Gi começou a gostar de previdenciário cálculo. Hoje o Gi, na minha opinião, das pessoas que eu convivo, ninguém conhece cálculo previdenciário igual esse menino. Ninguém. Tanto que, e aí, Gi, qual é a sua vontade? Quero ter uma empresa de cálculos. Então, primeiro vamos fazer essa empresa de cálculos, trabalhar aqui dentro, fazer um trabalho legal. Quando a gente vê que ela está pronta, madura, a gente solta ela. E hoje a gente está junto com ele, dividindo o sonho dele. Ele dividiu o nosso, nos ajudou no nosso, e agora a gente está... Então, cara, eu vejo muito isso. A pessoa tem que ter orgulho dali e querer ir com você, querer ir com saber que ela pode crescer junto. A gente fala muito em empreender, montar negócio. Cara, você pode crescer no seu escritório. Você pode fazer... Você é um exemplo. Eu era estagiária... E no final da história, eu estava lá com o escritório comigo também, sabe? Então, as pessoas elas podem entender que o caminho já está andado. O escritório aqui, por exemplo, ele tem 13 anos. É muito mais fácil montar um escritório com a gente ou dividir um sonho com a gente, porque já tem uma bagagem ali por trás. Então, não é já só empreender, um mentor, sabe? Já tem é muito importante, né, João? alguém Porque às que... vezes sai da faculdade... E o advogado, ele não é preparado na faculdade para ter um escritório. Não, para ele foi preparado pelo SUTS. Ele assistiu... Tem uma matéria disso, né? Deveria. Empreendedorismo. Ele assistiu 8 temporadas de SUTS e falou, agora tô pronto. Vou. Coloca o terno e vou advogar. Mas dessa maneira, tendo uma estrutura, tendo alguém para direcionar, olha, esse caminho, você faz isso. Eu acho que é muito mais fácil. Sim, a caminhada dele pode ser mais rápida e vai menos mais longe. dolosa, né? Sim. O que é mais importante. Não vai sofrer. Olha, não vai. Muito... Vocês têm mais alguma pergunta para a Daiane? Uma final minha, você falou que um dos sonhos é vir para São Paulo, né? Sim. Você vai vir? Veio. Já estou aqui. Seu sonho era estar. Elas já começaram... André. É escritório. Então, Murilo já está lá no meu quadro dos sonhos, escritório em São Paulo, mas vai demorar um pouquinho ainda. Sim, vamos por quê? com calma. Você é prudente. Exatamente. Vocês estão vamos com começando... calma. Você acabou de montar o seu escritório lá, né? Não teria o porquê ter esse investimento. Tá. Mas é uma realização pessoal. E talvez até não teria nem tanto braço ainda, porque você está Não, ainda não. se ainda dedicando não. Agora eu ao estou... seu, deixando ele todo... Exatamente, todo Isso estruturado. vai te trazer mais clientes? O que você enxerga de... Não é nem pela questão dos clientes. Tá? Eu acho que é mais uma realização pessoal. Eu não sei se... Eu acho que a maioria dos advogados que são de outros estados sonham também em advogar em São Paulo.
Basicamente isso. É um dos meus sonhos. Torcer para ser realizada. Muito obrigada. Bem legal. Ti, Muito bacana. Alguma consideração? Anne, obrigado. Eu só quero te Muito fazer Eu que obrigado. agradeço o Ultima. convite, a honra estar aqui com amigos, colegas tão queridos, tão competentes, brilhantes. Eu rasgo seda mesmo, porque eu sou fã do trabalho de vocês. Tem uma Valeu. última São pergunta. referência nacional, né, em direito previdenciário. Valeu. Muito Por obrigada quê? pelo convite, foi uma honra. Por que a Daiane Becker deu certo? Se você fosse definir isso em uma palavra, qual seria a palavra? Uma única palavra, forte. Uma única palavra. É a Gabi Gabriela que tá aqui. Oi, Joãozão. Por que a Daiane Becker deu certo? Porque ela é corajosa. Ponto. Boa. Muito bom. Valeu. Valeu. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, gente. Até a Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.